vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 168 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e meteóricos 1753. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, não esqueça daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Estamos a caminho dos 250 mil inscritos. 1/4 de milhão, que loucura, né? Vamos jogar com nosso amigo argentino. Veio uma inglesa. Beleza, eu vou jogar inglesa assimétrica. Porque é o tipo de lance que combina com o repertório da Grunfeld. Eu vou tentar explicar na análise depois, tá? Mas o cavalo F6 e G6 da Grunfeld dá pra jogar aqui tranquilamente também. Mas quando o cara joga cavalo C3, ele vai tentar fazer E4. Então eu teria que jogar uma Grunfeld meio acelerada com D5. Que tá super tranquila, mas não é a mais precisa, tá? Então a inglesa simétrica geralmente é um repertório que combina bem aqui contra a inglesa, né? O C5. Se você jogar Grunfeld. Ele jogou E3 aqui, que é um lance curioso. E normalmente na inglesa simétrica eu quero fazer G6. Mas aqui o G6 é um lance um pouco impreciso, porque ele vai jogar D4, troca-troca, e ele tá chegando com D5 para incomodar meu cavalo. Então nessa posição aqui, eu posso jogar E5. Posso jogar E5. Ele vai jogar D4, na verdade. Eu vou jogar cavalo F6. Ele vai jogar D4 aqui. Imagino, né? Isso, agora eu vou trocar. E entramos numa Caro-Kann por transposição agora. Então eu estou jogando uma Caro-Kann. Eu vou mostrar depois também como é que chegou nisso. Mas principalmente porque ele tá jogando uma linha que eu não acho muito preocupante na Caro-Kann, que é o ataque para 9, que eu até joguei de brancas algumas vezes, né? Em vídeos recentes. Eu vou jogar G6 aqui, mantendo a ideia da Grunfeld. Tá? E6 é o mais tradicional, para bispo B4, toma aqui, mas eu vou jogar G6. Tô numa variante bem teórica aqui, mas ele não vai saber a linha, né? Que é tomar e dama B3. Sem querer ofender os adversários de 1733. Jogou bispo G5, que é interessante. Bispo G5. Pera aí, se eu jogar bispo G7, ele vai tomar. Como é que é isso aqui? Eu tomo ou não? Ou toma em C4 agora? Deu um branco nessa linha. Isso aqui é bem teórico. Agora, eu não tenho muita opção, né? Ou eu tomo aqui ou bispo G7 mesmo. Cavalo E4, ele tá jogando CD. Eu acho que é esse. Nossa, me deu um super branco aqui. Bispo por F6. E por F6. CD5, cavalo E7. Tem umas posições assim, mas... E se eu tomar em C4, bispo C4... Ah, me deu um super branco. Eu vou jogar esse, que eu não tenho certeza, né? Ele pode tomar. É que eu acho que ele vai tomar de cavalo aqui, eu vou ficar bem. É, eu vou tomar de peão aqui. Ele pode tomar de peão também, né? Mas aí cavalo E7. Eu confundi alguma coisa aqui. Tem compensação, tá? Eu perdi um peão, mas tem compensação. Porque ele tem os peões dobrados, eu tenho um par de bispo. Né? Vou fazer o roque aqui. E agora vamos aplicar o bloqueio posicional aqui. Então, antes de F5 para abrir meu bispo, eu quero melhorar esse meu cavalo. Então eu posso começar com o bispo G4 para dar o bispo, mas eu vou jogar cavalo F5, mas eu quero trazer o cavalo para D6. Eu tô pior aqui. Pouca coisa. Mas eu tô um pouco pior. Que eu levei um drible que eu não entendi até agora. Ah, era bispo E6 o lance. Era bispo E6. Cabeçudo. Bispo E6, claro. Eu preciso defender o peão aqui de algum jeito, né? DC4 eu tô ajudando ele. BG7 deve ser jogável o que eu fiz, né? Mas o lance teórico é esse. Tá, dama C2.
Esse ponto tá meio frágil agora, mas eu não consigo atacar, né? Então eu vou trazer o cavalo pra D6. Então quando eu falo assim, ah, essa posição é teórica, né? Quer dizer que é uma posição que tem partidas, já foi jogado, existe uma teoria de abertura, né? Então quando é teórico, quer dizer que é uma posição, vamos dizer, já estudada, né? Aí eu lembrei que era teórico depois, né? Claro que durante o jogo eu não sei o que é teórico, né? Tô só tentando dar uns palpites, mas eu lembrei que o SP6 é um lance que tem teoria ali. Eu vou jogar. Bispo F5 é um lance pra incomodar a dama dele, né? Porque bispo G4, cavalo D2 ele faz. Vamos incomodar essa dama aqui. Eu acho que ela não tá na. Ela tá numa casa boa em C2. Eu vou incomodar essa dama. E se ele jogar isso, eu vou jogar bispo G4 agora. Tá. Bispo G4 aqui. Dama F4, esqueci. Eu posso tomar, né? Vai ser bem instrutiva essa partida, tá? Então tem muitas partidas que elas não são jogadas, não são bem jogadas na abertura, mas elas podem ser muito instrutivas aqui. Cavalo é um lance bom, eu acho. Porque esse dama F4 eu ia tomar aqui, jogar com F5, começar a bater em D4. E eu quero que vocês apreciem aqui. Eu acho que eu tenho uma posição boa agora já. A compensação que eu tenho. Qual que é a compensação que eu tenho? Eu tenho um cavalo muito bom em D6 aqui. Ele bloqueia esse peão aqui, que consequentemente bloqueia esse. Eu tenho um peão a mais nessa ala, que é dobrado, né? Mas é meu par de bispo, que vai abrir em algum momento. E o bispo dele tá limitado, o cavalo tá limitado. Esse peão, é claro que é um peão a mais, o cara não pode reclamar. Mas esse peão limita as peças dele, né? Então eu vou jogar a torre 8 aqui, parece um lance bom. Talvez ele faça F3. E agora eu não quero jogar F5, meu bispo vai ficar preso aqui, né? Não vou perder, mas vai ficar meio preso. H3 é um lance bom. Tá jogando bem. Bispo D7 agora eu vou jogar. Eu tenho que tomar só um pouco de cuidado para fazer F5, porque ele pode entrar com o cavalo aqui. Nessa casa de E5, né? O jogo tá bem interessante. E aqui uma coisa típica de. Né, isso não foi bem uma Grunfeld, né? Foi meio que uma inglesa, né? Com ideia de Grunfeld. A4 é um lance bom também. Porque eu queria jogar B5. Eu tinha que ter jogado B5 antes, talvez. Não sei se é bom, na verdade, mas é um lance que faz sentido, né? Ixi, começou a obra. Eu vou jogar dama A5 aqui. Que eu coloco um incômodo aqui no cavalo do C3. E eu finalmente quero jogar F5 em algum momento aqui, né? Agora acho que eu não quero jogar F5. Porque agora o cavalo vai ganhar vida, né? Então eu vou jogar um torre C8 natural. Tá muito boa a posição aqui. Com um peão a menos, mas tá bom, né? Eu vou jogar dama B4 agora. Eu tô vendo uma projeção boa para as minhas peças, né? Assim, dito isso, acho que tá equilibrado, tá? Eu digo que eu tô bem, mas deve estar equilibrado, né? Ou pode ser que eu seja melhor já, pensando bem. Ele tá muito limitado aqui, né? Vamos fazer dama B4. Tá complicado aqui, né? Porque quando a tosse melhora um pouco, espera não ter zicado, né? Vem a obra aqui, né? No andar de cima. Complicado mesmo. O que que você prefere ouvir? As minhas tosses? Um barulho de obra, né? O que que é menos pior? Então, tô tocando no bispo aqui. Bispo A2 é um lance. Eu já posso tomar em A4 aí. Bispo D1. Interessante. Tá, já tem o cavalo C4. É que é tão agradável o cavalo em D6 que eu até tenho um pouco de receio de jogar esse, mas eu acho que vai ser bom, né? Eu ataco a dama e tá caindo em B2, eu vou tô desestruturando tudo aqui na posição dele. Mas me dá um certo medo, porque se esse peão parar em algum momento, pode ficar perigoso pra mim. Então é um lance que eu tenho vontade de fazer, mas não 100% também, né? Segue a obra. Dama C2. Esse tá quase ganhando, né? Eu ganho um peão, ataco o cavalo aqui, mas ele ainda tem torre B1.
Ah, daí eu ganho, acho, né? Olhei no meu Stockfish aqui. Torre B1, torre pro C3. Dama B2, troca, troca. Torre C1. Vamos lá, acompanha comigo essa análise aqui. Para tosse e obra, né? Mas vamos lá, cavalo B2. Torre B1, torre pro C3. Dama por B2, dama por B2, torre pro B2, torre C1. Cravando o bispo dele. E se ele joga esse, como que eu ganho de pretas? Mais uma vez, hein? Cavalo B2, torre B1, torre C3. Dama B2, dama B2. Torre B2, torre C1, torre D2. E aí? Jogam as pretas e ganham. Vamos lá. Vão pensando aí. Acho que vai acontecer isso, né? Ele tem torre C1 também, mas aí. Bispo, bispo A4, né? Bispo A4 tá caindo em alguma coisa em D1. Será que ele vai ver torre B1? Vai perder, mas. Jogou torre B1. E agora torre C3. Vamos entrar na linha que eu tinha falado. Troquei. E aí? Você viu agora o lance, não? Será que ele viu? Acho que ele viu agora. Ele pode tomar aqui, pra tentar uma compensação, né? Com os peões. Mas tá perdido, claro. Olha como é importante o peão estar aqui. Pra não deixar o cavalo entrar em nenhum cenário, né? Então, por que não jogar F5 abrindo o bispo? Não é tão simples assim, tá? O peão em F6 tem uma função boa no momento. Aí ele viu aqui. Né, os caras de 1700, eles estão vendo aqui. Né, eles calculam já com um pouco mais de profundidade. Então, se torre D2, se você viu, meus parabéns. Bispo por A4 aqui. Né? E aí eu aproveito a cravada e vou ganhar um bispo limpo. Ele tem um D6, na verdade, né? Que eu não tinha visto. Torre D2, bispo A4, D6. Se eu tomar aqui e trocar nas torres, ele coroa, né? Então eu vou ter que fazer um lance sangue frio, tipo rei F8. Talvez ele salve a peça ainda. Eu tô ganho ainda com os dois passados, mesmo se eu não ganhar a peça, mas... em último caso, torre D2, bispo A4, D6, bispo F8. Jogou, vamos jogar bispo A4. D6 vai ser um cálculo incrível dele, assim, tipo, perde ainda. Mas é um recurso muito bom, né, se ele achar. Mas acho que ele não pensou nisso antes. Esse é um lance malandro de Blitz, né? E você, olha só, D6. Tipo, ele não calculou antes, né? Mas tá de parabéns. Até medo de fazer a setinha e jogar errado, mas torre D1, bispo D1, ele coroa, né? E agora um lance que eu acho que é muito, vamos dizer assim, lógico, né? Porque aquele treinador que eu tive da Armênia, que eu já contei várias vezes pra vocês, ele dava umas dicas gerais, né? Óbvio que o xadrez não é simples, né? Mas ele falava assim: se as suas peças estão bem colocadas, você tá bem. Então, para você ficar bem nas posições, deixa suas peças bem colocadas, só isso. Claro que não é tão fácil. Mas vamos lá, eu tenho minha torre super ativa aqui, meu bispo ativo, mas por motivos táticos eu não consigo tomar em D1. E nem bispo D1 funciona, porque ele joga. Bispo D1 funciona, né? Que sem graça. Eu tenho um cheque descoberto aqui, né? Eu vou jogar bispo D1, ok. Dá um pequeno medo, mas acho que dá, né? Esse aqui seria o lance. Eu vou jogar, depois eu explico melhor. Tá, mas bispo F8 seria o lance mais lógico, né? Deixa eu só conferir. Bispo D1. Não tem mágica aqui pra ele, né? Se ele tomar, eu aproximo o rei. E se ele jogar D7, eu dou cheque descoberto e tomo, né? Tá bom. Dá medo com esse eu chegando aí. Mas tá ganho. Mas qual que era o meu argumento ali? Minha única peça que falta entrar no jogo é o bispo de G7. Então o bispo F8 era um lance muito lógico pra começar a ameaçar o peão. Jogou D7, agora cheque. Eu tomo o peão, né? Então, sem assustar aqui. Mesmo calculando dá um pouco de medo, né? Porque se o cara coroar, eu tô perdido. Legal a partida. Confundi a abertura, depois foi bem legal, bem interessante. Seguimos, ok. Vou jogar B6, neutralizar a torre dele. D5, e agora o lance que eu falei pra você. Pode ser F5 também, tá? Mas isso aqui é tão agradável
Porque eu vou pra casa do bloqueio ainda, né? De D6. Então lembra disso. Fuerej Ordian. Ordian era o nome do meu treinador, né? Eu treinei 3 vezes com ele, né? Um cara que me ajudou muito, né? Um cara que me ajudou a subir de nível. Ele falava isso. Pra você ficar bem, coloca suas peças em boas casas. Só isso. Vamos dar check. E agora eu vou começar a avançar meu peão. Ele tem que jogar G3, eu disparo. Olha só que bonito esse bloqueio duplo aqui, né? Ele vai jogar esse, eu jogo B5. Ele vai jogar esse, eu jogo esse. Não passa nada aqui, né? Vou fazer A4. Vou fazer B5. Ele vai jogar torre B2 e torre C5. Aí acabou, né? Tem B5 também. Então, muitas vezes, e é legal essas dicas, porque é óbvio que não é tão simples jogar bem xadrez. Então, todo mundo jogava bem, né? Mas a gente esquece de algumas coisas, porque a gente vai às vezes calculando e pensando lance a lance, e esquece de pensar, né? Olhando o tabuleiro todo. Então, eu sempre falo, né, de algumas frases, né, dos meus treinadores que ficavam na minha cabeça. Jogou cavalo E2 para atacar minha torre. Eu vou jogar torre C4 aqui, controlando o pulo do cavalo na terça maior. E o Adriano Caldeira, mestre Feed, que foi meu primeiro treinador de competição, na verdade. Eu comecei a participar de competição, eu tinha lá meus 13 anos, talvez. Como é que ele falava? Ele falava uma coisa legal também disso que. Eu não lembro bem como que ele falava isso, mas ele falava sempre que você tinha que prestar atenção nas 64 casas do tabuleiro, né? Porque é uma falha ainda mais na minha idade ali, com, né, 13 anos de idade, é uma idade muito típica de você olha só para um lado do tabuleiro, quer só fazer uma coisa, não tem essa visão mais completa do jogo, né? Isso geralmente você ganha com maturidade, com o tempo, né? Então, às vezes eu tô jogando aqui, só que tem um negócio acontecendo desse lado que eu tenho que saber também, né? Então ele sempre falava que você tem que tentar olhar, né, as 64 casas do tabuleiro, né? Então são coisas que vai ficando na sua cabeça e você vai começando, né? Aí vai começar a te direcionar um pouco melhor nas suas partidas. Estamos chegando aqui. A3. E vai cair o tempo dele. E vou coroar também. Rei D3. Vou jogar bispo B5 aqui, que defende a torre, ameaça descoberto. Vou jogar B3, sigo avançando. E olha, esse é o lance teimoso. Eu não deixo ele avançar de jeito nenhum, né? E aqui eu posso jogar B2, tá caindo aqui, mas tô coroando também. Poderia jogar o lance mais chato de todos, né? Que é o bispo C5 pra tomar o cavalo, mas posso coroar já, né? Com B2. Não tem jeito. Se ele tomar aqui, eu coroou. Eu vou jogar bispo C5 na chatice completa aqui, né? Como um bom idoso chato que eu sou aqui. E agora eu vou jogar torre pro D4. Mandou, beleza. 46 lances. Bem legal a partida. Vamos pra revisão? Sem maiores delongas. Vou colocar a precisão aqui pra vocês. 89.9. Sacanagem, hein, do Stockfish. Não me deu 90 de precisão. 89.9. Teve 3 excelentes. Bastante imprecisão aqui. Projeção 2.100. Ele fez 1900. Tá bom. Vamos pra análise. Ele jogou duro, né? 81.6. Então, como é que é esse repertório da simétrica? Por que eu coloquei em inglês assimétrica ali? Então, D4, beleza. Cavalo F6, Grunfeld, né? Que é o que a gente está tentando fazer aqui. É muito parecida com a catalã, que já teve alguns jogos aqui nesse trecho de rating. Só que o C4, se eu fizer cavalo F6 aqui, ele vai jogar cavalo C3. Eu não consigo jogar o G6 aqui. Isso não é Grunfeld, né? É uma tentativa de Grunfeld, mas o cara vai jogar E4. Tá tudo bem se você quer jogar uma Índia do Rei. Isso aqui é uma Índia do Rei. Né? Na Grunfeld, você não deixa o cara ficar com os peões assim. Dá pra jogar isso numa boa. Kasparov jogava, Fischer jogava, Nakamura gostava de jogar também. Mas isso não é uma Grunfeld, isso aqui é uma Índia do Rei.
Então isso aqui é aquele universo de transposições de abertura, né? Quando uma abertura vira outra. Inclusive nessa partida vai virar uma Caro-Kann, né? Começou como uma inglesa. Eu não joguei a Grunfeld porque o cara ia me dar um drible. Joguei uma inglesa simétrica e virou uma Caro-Kann. Nada a ver com nada, né? Mas tudo isso faz sentido. Então aqui, se eu quero jogar Grunfeld, né? Quando eu lançar o curso, que vai acontecer em algum momento, eu tô até um pouco na dúvida, né? Porque eu não vou fazer. Poderia até fazer um capítulo só com a inglesa simétrica, porque eu acho bem fácil de jogar, eu tenho bastante experiência. Eu acho fácil de explicar a inglesa simétrica. Eu acho que daria pra fazer isso também. Mas, né, se você não tá jogando contra o Caruana, contra o Carlsen, você pode jogar tranquilamente cavalo F6, cavalo C3 e D5. Que é aquela ideia que eu tenho falado nos últimos vídeos, que é você forçar a barra, né? Você joga uma ordem que é considerada. Não vou dizer que é ruim, mas é um pouco inferior a essa posição aqui. Mas você pode jogar tranquilamente. Você não tá enfrentando o Wesley So. Você não vai enfrentar o Guiri. Né? Você não vai jogar com caras que estão na preparação máxima da abertura. Você vai tomar. Eu não sei que lance o cara vai fazer aqui. Né? Mas o cara joga cavalo F6, cavalo F3, joga G6. É uma Grunfeld. Tem detalhes aqui? Tem dama B3, tem dama C2, tem H4, que é uma anti-Grunfeld que a gente chama essas linhas aqui, sem o D4 e E4. Mas é uma coisa muito avançada. E eu tô brincando, tá? Você não precisa jogar contra o Wesley So pra se preocupar com isso. Se você tem uns 2.300 de rating online, talvez você tem que já pensar em cuidar com essas ordens de variante, tá? Mas isso 2.300, 2.400, antes disso, dá pra jogar numa boa, tá? Então, se você quer jogar Grunfeld contra a inglesa, dá pra jogar. Cavalo C3, D5. E aí você fecha o olho e joga G6 no próximo lance. Né? G3 é uma ordem meio chata também, mas são detalhes assim, posicionais e coisa que não vai te incomodar na prática, né? Mas, enfim, o repertório mais correto, né? Mais coerente é a Grunfeld com a inglesa simétrica aqui. Ele jogou cavalo C3, cavalo C6 e agora E3. Geralmente o branco faz o fianqueto. Eu jogo G6, bispo, bispo, por aí vai. Me empolguei aqui no processo. E3, cavalo F6. Põe o G cavalo F6 aqui, né? Ele quer montar os. Ele quer montar o centro com D4 aqui. Né? E ele quer atacar meu cavalo. Por isso que eu jogo esse. Pra ter um controle bom da posição aqui com D5, né? E agora ele tô jogando contra o peão isolado em algum momento aqui. Cavalo F3, G6, bispo G5 e bispo E6 é o lance, né? Depois eu me liguei. É bem jogável o bispo G7. Tomou. Gostei dessa variante. Tomou e cavalo E7. Gostei. Se ele desse cheque aqui, eu tava bastante inclinado a fazer Rf8 aqui. Porque eu não quero trocar o par de bispo aqui. Não quero trocar. Né? O bispo dele é uma peça ruim, geralmente. Meu bispo vai ser uma peça boa. Ah, mas o rei em F8. Ele tá bem seguro em F8, meu rei aqui. Né? Ele não tem bispo de casa preta nem nada. Ele jogou esse, eu fiz o rock lá. E agora ele gosta de bispo G4 pra tomar e jogar no bloqueio aqui. Mas o cavalo F5 tá excelente, não é imprecisão. Dama C2, cavalo D6. Essa posição é muito instrutivo isso aqui, né? Esse cavalo indeciso. Vocês sabem que eu gosto do bloqueio, né? Que seria você colocar um cavalo. Dá pra bloquear de bispo também, tá? Mas o bloqueio ideal é com cavalo. Na frente de um peão, imagina então na frente de dois peões, né? O cavalo fica imune de qualquer tipo de ataque. E eu trabalho bem com esse cavalo também, né? O cavalo pode ter ideias, né? E ele não deixa os peões avançarem. Eu joguei bispo F5, dama D2, bispo G4. Eu queria muito que ele jogasse esse. Eu ia tomar e jogar com F5 essa posição. Muito engraçado, né? Eu tenho uma vantagem clara já. Tem um peão a menos aqui. Mas eu tenho, ó, B5, A5, dama B. Olha como eu tenho um jogo fluido aqui. Dama B6, torre C8, torre 8, é pressão aqui. As peças dele muito limitadas, né? Meu bispo monstro agora. Eu tenho um apoio em E4 às vezes também. Eu joguei torre 8, H3, eu voltei. A4 que eu achei bom à primeira vista, mas não é bom.
Ah, cavalo D3 era bom. Ah, esse é interessante pra tentar pegar essa casa aqui. Não é bom esse. O A4. Dama A5 tá ok. E agora torre C8 e dama B4. Ah, agora ele não gostou do meu lance. Dama B4 antes era melhor. Ele tinha cavalo E4 aqui trocando as damas. Olha que interessante esse lance. Se tomar aqui, cavalo D6. E se eu tomar aqui, eu acho que ele toma assim. E ele tá o quê? Ele está desalojando o meu cavalo do bloqueio. E na hora que eu tomo, olha só, agora ele pula aqui, agora ele tá jogando D6. Então eu perderia o bloqueio aqui, né? Eu teria que expulsar o cavalo, trazer o bispo pra D6, só que eu teria que lidar com um monte de coisa aqui. É, nem sonhei com o cavalo E4 dele. Ele jogou esse, que é ruim. E agora o cavalo C4 eu já invadi aqui, acabei ganhando material. Cavalo B2, tomei. É, ele tinha que jogar um dama E2 sangue frio aqui, mas torre C1, torre D2, bispo A4. D6. Eu gostaria muito do bispo F8 aqui, que eu trago atividade máxima para as minhas peças, né? Engraçado que D7 eu tomo, ele me dá 7 pontos de vantagem aqui. É claro que tá ganho, mas eu achei que ia ser menos, né? Porque eu vou ter que avançar nos peões, tá ganho. Mas eu não ganho a peça de imediato, né? Mas o bispo D1 também funciona aqui. D7, agora cheque na tranquilidade aqui. E eu consigo tomar o peão em paz, né? B6, e aí foi, né? Cheque. E é só avançar, né? Eu falo muito de trazer o rei também, aqui não tem necessidade, tá? Eu poderia aproximar o rei aqui, mas aqui eu vou avançando e tá tudo certo, né? Torre C4, B4, A3. Lembra disso, tá? Às vezes você só precisa o quê? Buscar estabilidade para suas peças e avançar os seus peões, né? E tirar aquela necessidade de querer jogar com as peças sempre. Sempre mexer as peças, né? Não, repara que eu só fiz lance de peão aqui, ó. Minhas peças em casas ideais, e aí eu vou. A5, A4. Ele ameaçou minha torre, eu tenho que mexer, né? B4, A3, bispo B5, e aí foi, né? E bispo C5 na pura maldade aqui, né? Pra tomar em B4. E ele abandonou depois de bispo por D7. Acho que tá legal, 46 lances, bem instrutiva aqui em vários momentos, né? De estratégia, bloqueio, né? Um pouco de ordem de abertura, né? Que eu sei que às vezes o pessoal acha meio maçante isso, porque é muito confuso, né? Porque é tudo muito parecido, ao mesmo tempo que é diferente, mas já fica uma introdução aí pro curso da Grunfeld de que em algum momento vai acontecer. 169 vitórias e fechamos com 1761. Se você gostou desse vídeo aqui, da partida, da análise, não esquece daquele like, se você não deixou no começo do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu!